Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte realizou reunião de avaliação do ano de 2015. É o que você confere agora no Justiça Eleitoral na TV, que está começando. Os servidores que trabalham ligados à Secretaria de Administração e Orçamento participaram de um encontro para a avaliação do desempenho em 2015. Durante a reunião, a secretária de Orçamento do TRE explicou a importância de manter as avaliações e o acompanhamento constante da implementação das ações planejadas. O coordenador de Orçamento e Finanças do Tribunal ressaltou as ações que levaram ao bom desempenho de 2015. A gente está fechando, vamos dizer, a fase de 2015, né? A gente fez o planejamento, nós fizemos a execução e agora nós vamos fazer a avaliação do desempenho do orçamento de 2015 e também propormos algumas sugestões para o exercício seguinte. O bom desempenho verificado, então, com relação à gestão orçamentária de 2015, vai ser tratado aqui também agora. Isso, nós vamos avaliar o desempenho, né? Nós vemos verificando nos dois exercícios uma melhora significativa no orçamento, né? A perda orçamentária da gente foi mínima em relação até aos outros exercícios, né? E a gente vai avaliar assim, esses aspectos positivos que resultaram nesse índice alcançado. A que você acredita essa diminuição nas perdas? O que o tribunal tem feito para reverter isso e chegar nessa situação? Nós temos alguns programas, né? O programa do orçamento participativo, nós realizamos ele em 4 fases, né? Visando justamente uma maior interação entre a área de orçamento, as outras unidades, os fiscais de contratos, a seção de gestão de contratos, justamente para que o orçamento saia como planejado, né? Que toda execução orçamentária saia de acordo com o planejado, né? A gente teve algumas dificuldades. O ano passado, o orçamento aprovado tardiamente, em abril, 2 contingenciamentos orçamentários que, de certa forma, dificultam o planejamento, mas, assim, em relação a esse trabalho todo desenvolvido pela Secretaria e as unidades, eu acho que o resultado foi bastante satisfatório. Desde o início de 2016, um novo desafio começou a ser encarado pela equipe da Secretaria de Administração e Orçamento do TRE Potiguar. O corte geral no orçamento, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral para este ano, vai obrigar a Corte Norte Rio-Grandense a remanejar servidores e adaptar os programas que estão em andamento para evitar a interrupção dessas ações que estão sendo implementadas. Então, a gente teve um corte bastante significativo, né? Em torno de 20% do custeio e até 50% do investimento, que vai demandar uma série de ajustes justamente para a gente fazer mais e com um orçamento mais curto, né? Isso em ano de eleições? Isso em ano de eleições. A gente teve tanto um corte no nosso orçamento, como no orçamento das eleições que são descentralizadas pelo TSE para os regionais. Pedindo as bênçãos de Deus, iniciamos hoje a nossa sessão. Então vamos chamar os processos. Então essa propaganda partidária 13.45.49, da relatoria do juiz Verlando de Queiroz Medeiros. Está em mesa? Tá, senhora presidente. Cadê a pauta? Senhora presidente, trata-se na espécie de requerimento formulado pelo PRP, com fundamento na Lei 9.096, na Resolução 20.034/97, solicitando autorização para veicular no primeiro semestre de 2016 propaganda partidária gratuita na forma de inserções individuais em rádio e televisão. As folhas 8 foi determinada a expedição de diligência para sanar a inconsistência entre as datas e horários solicitados pelo requerente, frente ao que determina a legislação que regulamenta a matéria, bem como advertiu a sessão de processamento de defeito. Em resposta, o requerente apresentou manifestação juntando nova relação de datas e horário, sendo logo após exarada a certidão pela sessão supracitada, atestando não haver condenação à perda de tempo de propaganda referente ao ano 2016, todavia assinalou a persistência de irregularidade no plano de mídia de inserções requerida pela agremiação partidária. Por sua vez, a Procuradoria emitiu parecer
pela realização de nova intimação do requerente para sanar as falhas detectadas sob pena de deferimento parcial do pedido. Antecipou-se a intimação, o requerente juntou o requerimento de folhas 43 relativo à solicitação de regularização emitida pelo parquê. Ainda tendo sido verificada a não adequação do plano de mídia com a nova legislação correlata, determinou-se a intimação do requerente para regularizar também a situação, no entanto, sem ter havido resposta conforme certidão, de folha 59. Por fim, em parecer final, a doutora Procuradoria opinou pelo indeferimento do pedido veiculado na inicial, em face de não possuir agremiação partidária requerente nenhum membro na bancada da Câmara dos Deputados do Senado Federal. O relatório, senhora presidente. E no mérito? Senhora presidente, eu estou votando também pelo indeferimento com base no parecer do Ministério Público em consonância, tendo em vista que para ter direito às inserções, o partido tem que ter pelo menos um representante, ou no Congresso ou no Senado Federal. E nesse caso o PRB não tem. Então eu estou votando pelo indeferimento do pedido do Diretório Estadual do Partido Republicano Progressista PRN no Rio Grande do Norte, senhora presidente, como eu estou votando. Todos acompanham? Sim. O parecer do Ministério Público foi pelo deferimento parcial. Houve alguma... Doutor Gilberto tem conhecimento? Houve alguma situação de... Isso ainda... Só para ficar claro, o próprio doutor Verlano, que eu estou vendo aqui que o parecer do doutor Gilberto foi pelo deferimento parcial, pelo que eu entendi, reduzindo... Oi? É um de 2014. Então, de 2016. Naquela época estava havendo pedidos de readequação. E aí, por último, há um novo parecer que eu acredito que ele não esteja no pleno, mas o último foi no sentido do indeferimento. Foi, agora 4 de fevereiro de 2016, pelo indeferimento. Ok. No virtual não, aqui nos documentos virtuais tem um parecer antigo. Mas tem um novo aqui. Certo. Não, só porque eu não tinha entendido o registro. Só explicar, o pedido tinha sido formulado em 2014 e havia diferenças no tocante ao plano de mídia. Aquela oportunidade, ainda em vigor a legislação antiga, ele ainda teria direito objetivamente, mas estava enfrentando problemas com relação ao plano de mídia. Então eu fiz um parecer naquela época condicionado a correção do plano de mídia. Só que isso veio se arrastando e veio a nova legislação, e a nova legislação trouxe requisitos distintos. Que ele não atende. Aí, à luz da nova legislação, ele não atende porque ele não tem membros hoje em qualquer das casas do Congresso. Ok. Ele está esclarecido, acompanha o relator. Todos acompanham, eu proclamo nos termos postos pelo relator. O seguinte é o embargo de declaração de 101/51 do desembargador Sérgio Roberto. Exato. Está em mesa? Está em mesa, sim. Trata-se de embargo de declaração, cujo embargante é o Partido Socialista Brasileiro, PSB, por meio do seu órgão estadual. Diz um relatório que trata-se de embargo de declaração com pedido de efeito modificativo oposto pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, em face de acordo cuja ementa restou editada nos seguintes termos. Então a ementa diz: ação declaratória de inexistência, querela nulitatis, em prestação de contas, não apresentação das contas, declaração de contas não prestada, alegação de vício da citação. Notificação, carta com aviso de recebimento, pessoa jurídica, condomínio edilício, restrição de livre acesso, entrega da carta de notificação na recepção do condomínio, validade de ato de comunicação processual, desnecessidade de recebimento da correspondência por funcionário ou representante legal da pessoa jurídica notificada, inexistência de vício no processo, improcedência da querela nulitada, revogação da medida liminar, parte do acordo. Por meio do presente recurso, o embargante almeja modificar a decisão acima transcrita, alegando em síntese a existência de omissões nos seguintes termos. Aponta 4 omissões. A primeira, omissão no que diz respeito ao exame de publicação do acordo, proferido na prestação de contas número 582/48/2014, objeto da presente querela nulitatis, à luz da resolução 23.328 do TSE, que dispõe sobre os procedimentos de intimação dos partidos políticos. Segundo, omissão quanto à citação, notificação dos dirigentes responsáveis pelo órgão partidário, nos termos da resolução 23.432/2014. Terceira, omissão quanto à ausência de notificação dos candidatos, nos termos da resolução 23.406, também de 2014. E, por último, a omissão quanto à ausência de notificação do candidato,
Comitê Financeiro Partido Político nos termos da Resolução 24 de 2013. O embargante requer o conhecimento, provimento dos presentes embargos é o sucinto relatório. No voto, eu coloco que sabe que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou acordo dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 275, incisos 1 e 2 do Código Eleitoral. Não se constata qualquer das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração no caso em exame, porquanto as razões apresentadas nos presentes aclaratórios são genuinamente teses contrárias àquelas invocadas no acordo embargado. Com efeito, o exame das contas, após objeto da presente impugnação, foi realizado à luz da Resolução 23.406, porquanto a prestação de contas dizia a respeito da prestação de contas relativa à eleição 2014. Desse modo, não poderia ter utilizado o regramento da Resolução 23.432, como sugere o embargante, uma vez que é referenciada a resolução normativa a prestação de contas de agremiações partidárias atinente a exercício financeiro, portanto, situação distinta do órgão examinado. No que diz respeito à arguição do embargante, no sentido de que, na publicação do acordo, oriundo da prestação de contas, número 582/48/2014, objeto da presente querela nulitatis, não constar o nome do causídio, contrariando o contido na resolução do TSE 23.328, não é por demais lembrar que a dita omissão ocorreu em virtude da agremiação partidária não ter atendido o mandado de notificação regularmente expedido pela Justiça Eleitoral folha 56. Por fim, com relação à resolução do TRE 24/2013, sustenta o embargante que não for observado o disposto do artigo 2º da aludida resolução. Neste ponto, registro que o mandado de notificação número 1364/2014, as folhas 56, foi expedida em observância às normas contidas na aludida resolução, constando inclusive menção expressa acerca das penalidades decorrentes da inobservância dos dispositivos legais. Como se vê, o embargante, na verdade, pretende rediscutir a causa sob a alegação de omissões. Entretanto, os estritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da demanda. Com essas considerações, senhor presidente, demais pares, eu estou negando o provimento aos embargos de declaração, como estou votando. Eu acompanho integralmente. Todos acompanham. Com o relator. Posto pelo relator. Onde está a informática? Bom, eu estou trazendo aqui na fase administrativa estou trazendo em bloco para a fala do Ministério Público no PAI 18860, 53ª zona, o servidor é André Luiz Fonseca Dantas, a segunda zona eleitoral José Heriberto de Oliveira, a 28ª zona Gilmar Lopes de Araújo, Josiane Dantas Ramalho da segunda zona, quarta zona Rosângela Patrícia Cavalcante da Silva Souza, ainda Ronaldo Brandão dos Santos, 16ª zona Maria Nailda da Silva Cardoso, 50ª zona Hélia Maria da Silva Galvão, Luísa Salete Rebouças da 33ª zona e 20ª Elisama Leia Candidé, todos em termos de prorrogação, e o último, requisição inicial. Eu peço, então, o parecer do nobre Procurador da República. Senhora Presidente, com relação aos 10 processos, há um apenas que tem uma conotação um pouco distinta, que inclusive recomendou por parte da própria assessoria daqui deste órgão, apenas para que ocorresse a prorrogação por mais um exercício, ou seja, por mais um ano. Diz respeito ao servidor, a servidora Josiane Dantas Ramalho, que ela é técnica em informações geográficas e estatísticas do quadro pessoal do IBGE.
ela se refere ao protocolo PAI 1844/2009, oriundo da 2ª Zona Eleitoral, em que não se identifica, de acordo com os atuais regramentos e as comunicações atuais do Tribunal Superior Eleitoral, com os requisitos propriamente ditos para o exercício da função eleitoral. No entanto, aplica aqui já entendimento já consolidado aqui nesta Corte, em pareceres anteriores, no sentido de que essa aparente incompatibilidade, caso não fosse deferida, geraria muitos prejuízos à referida zona eleitoral, já que se está em ano de eleição municipal. E por isso a recomendação e o parecer, no caso, senhora presidente, é pela prorrogação por mais um exercício. Com relação a todos os outros servidores, aí eu falo já em bloco, todas as funções desempenhadas nos órgãos de origem guardam plena adequação, são todas elas de ordem administrativa. O servidor André Luiz Fonseca Dantas exerce o cargo de assistente de serviços diversos do quadro pessoal da Prefeitura de Tangará. O servidor José Heriberto Oliveira exerce o cargo de assistente em administração no quadro pessoal do IFRN. O servidor Gilmar Lopes de Araújo, ocupante do cargo de auxiliar administrativo do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Santana do Matos. A servidora Rosângela Patrícia Cavalcante da Silva, ocupante do cargo de atendente do quadro pessoal da Fundação Nacional de Saúde. O servidor Ronaldo Brandão dos Santos, que exerce o cargo de auxiliar de contabilidade do quadro pessoal da Fundação Nacional de Saúde. Maria Nailda da Silva Cardoso, que exerce o cargo de auxiliar de secretaria do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Cruz. A servidora Hélia Maria da Silva Galvão, ocupante do cargo efetivo de auxiliar administrativo do quadro pessoal da Prefeitura de Bahia Formosa. Luísa Salete Rebouças, que exerce o cargo de auxiliar de serviços administrativos do quadro pessoal da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. E, por último, Elisama Leia Canindé, agente administrativo pertencente ao quadro funcional da Prefeitura de Cerro Corá. Com relação a todos estes servidores, inclusive aquele que eu mencionei relativamente àquela especificidade da função, todos eles preenchem os requisitos de ordem subjetiva para fazerem jus, quer seja a requisição originária, que é o caso da servidora Elisama, quer seja para as demais prorrogações, não havendo notícia de aplicação de sanções disciplinares, exercício de atividade político-partidária ou qualquer outro impedimento. No tocante a requisito de ordem subjetiva, referidas zonas eleitorais dispõem de quantitativo de eleitores inscritos suficiente para dar cabo a referidas requisições, atendendo ao princípio da proporcionalidade. Razão pela qual o opinamento é pelo deferimento de todos, apenas a ressalva com relação à servidora Josiane Dantas Ramalho, por exercer cargo de natureza técnica, para que ele se dê apenas por mais um exercício, tal como já sugerido pela própria assessoria. Feito esse parecer favorável em todos os processos que estão sendo julgados em bloco, eu defiro o pedido. Nos termos postos pela relatora e voto convento. Tem ainda um outro, que é o 1802/2006, que foi deflagrado esse procedimento pela doutora Vanessa Lisandra Fernandes Nogueira de Souza, juiz eleitoral em substituição à 16ª Zona, na qual solicita que seja analisada a possibilidade de designação excepcional do juiz Undário Andrade para o mencionado órgão. Assinala que está acumulando diversas comarcas estaduais, além da jurisdição da 16ª e 68ª, em razão da licença maternidade da juíza titular Gisele Priscila Cortez Guedes Drager. Ressalta que essas eleições serão municipais, o que acarreta um aumento considerável das atribuições ordinárias no cartório. A seção dos juízes e promotores eleitorais prestando informações de número tal registrou, existia um precedente nesse tribunal acerca da designação excepcional, que é o caso. A assessoria judiciária da presidência, de igual modo, também acompanhou essa possibilidade, e é o relatório, e eu digo que eu já fui, antes de pedir o parecer do novo procurador, eu já fui juíza eleitoral em Santa Cruz, onde tem 7 municípios, todos sabem a distância de cada município e do trabalho enorme que tem. Naquela época era só um juiz, hoje é 2 juízes, que há tempo a menina engravidou, a Priscila, e agora continua legalmente afastada. Temos um juiz que não só em todos os programas, projetos e atitudes e ações do TJ,
ele está dentro desses programas. Foi convidado para ir para substituir a doutora Priscila, já está lá há algum tempo, e são essas considerações que eu queria fazer antes de colher o parecer do novo procurador. Senhora Presidente, já relatado por Vossa Excelência, o pleito da magistrada Vanessa Lisandra encontra amparo, quer seja pelo menos de forma abstrata, nas resoluções do TSE, no caso a 21.009/2002, que em seu artigo 2º, parágrafo 1º, permite que o Tribunal Regional Eleitoral, baseado em motivo relevante, atribua o exercício da substituição a outro juiz de direito que não da tabela do Judiciário Estadual. E existe resolução no âmbito desta Corte Regional, é o artigo 12 da resolução TRE número 29/2015, que prevê: o tribunal poderá, excepcionalmente, designar juiz em períodos de grande demanda de serviços eleitorais, a fim de evitar que um único magistrado responda por mais de uma zona eleitoral, não sendo computado o tempo dessa convocação para fins de certames destinados ao exercício futuro da jurisdição eleitoral. Como já relatado, a magistrada titular da 16ª Zona Eleitoral encontra-se em licença maternidade. Quem a substitui é a magistrada Vanessa Lisandra, que é titular da 68ª, ambas são em Santa Cruz. E com essa acumulação, ocorreria um acúmulo de trabalho envolvendo os 7 municípios já mencionados por Vossa Excelência: Santa Cruz, Japi, São Bento do Trairi, esses 3 envolvendo a 16ª, e mais os demais da 68ª, que incluem Campo Redondo, Jaçanã, Lajes Pintadas e Coronel Ezequiel, o que demanda uma sobrecarga de trabalho excepcional, e aliada ainda à distância que existe entre tais municípios, e como nós sabemos, uma eleição municipal requer uma participação bem mais incisiva do magistrado eleitoral por tal natureza. Razão pela qual, baseado em tais dispositivos antes referidos, o opinamento é pelo deferimento, e mencionando inclusive que o magistrado José Undário Andrade, ele já está designado pelo Tribunal de Justiça para atuar em substituição aos juizados especiais cíveis e criminais da comarca de Santa Cruz, de modo que ainda assim se segue digamos assim, a própria orientação que já vem de substituição por parte do Tribunal de Justiça, razão pela qual o opinamento é pelo deferimento do pedido. Senhores, o meu voto é exatamente embasado na fala do nobre procurador. Eu vou me ater em ler, porque aqui eu estou trazendo as resoluções e as possibilidades possíveis, e ainda uma precedente desta Corte. Eu estou deferindo, antes dizendo que trata-se de um juiz que está dentro de todos os programas que nós fazemos. Nós chamamos até qualquer necessidade que a gente tem, a gente conta com ele para tudo, mesmo que seja mais longe ou mais perto. E aí, no final do meu voto, que eu pensei que estava aí, mas o meu assessor está dizendo que não está, e eu quero que, por favor, ponha tudo agora, nada de papel, né? Todo dia eu digo isso, nada de papel, virtualmente. E estou até trazendo as próprias embasamentos postos pelo Ministério Público, e estou dizendo que eu estou deferindo, designando o doutor José Undário de Andrade para o exercício da 16ª Zona Eleitoral com sede em Santa Cruz, a partir de 23 de fevereiro deste até o retorno da titular. É assim que eu voto. Desembargador Vigílio. Algum voto discrepante? Não, acompanho. Posso consignar? Pode. Então, proclamo nos termos postos pela relatora. Aqui já está o acórdão, e encerro com as bênçãos de Deus esta sessão de hoje. Havendo norma legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Em discussão, a redação da ata da sessão anterior. Desembargador Glauber. Aprovo. Desembargador Almiro. Aprovo. Desembargador Sérgio Maia. Aprovo. Desembargador Alceu Cico. Desembargador Vladimir Capistrano. Também aprovo, presidente. Desembargador Luiz Gustavo Smith. Aprovo, senhor presidente. Doutor Gilberto. Nenhuma objeção, senhor presidente. Sem objeção. Aprovada a ata da sessão anterior. Expediente. Comunicações de proposições. Eu quero comunicar à Corte que eu estou assumindo
provisoriamente a sessão. Antes, cumprimentando as pessoas que se encontram aqui presentes, os servidores, sobretudo, mas o doutor Felipe, que se encontra ali escondidinho. Hoje pela manhã já fez sustentação oral lá no tribunal. Cumprimento Vossa Excelência em nome da OAB. Mas a presidente, ela se encontra em trabalho da presidência na zona eleitoral de Canguaretama, segundo me foi noticiado. Por isso que ela foi a serviço, ela não pôde estar aqui nesta ocasião. Então eu assumi a presidência e imediatamente foi convocado o desembargador Glaube, a quem eu saúdo, não é, Sua Excelência, pela sua presença, e saúdo também. Não, mas esse já o foi, já é cativo, o desembargador Vladimir, mas também que nos honra também hoje na cadeira do desembargador Verlano. Eu não tenho mais nada a comunicar, nem a propor. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente, só agradecer as boas-vindas e dizer da minha satisfação de mais uma vez aqui estar presente. Obrigado. Desembargador Almiro. Sem proposições, me acostando a saudação ao desembargador Glauber e desembargador Vladimir. Desembargador Sérgio. Sem proposição. Desembargador Alceu. Também sem proposição. Desembargador Vladimir. Só agradecer a saudação e dizer que também saúdo a presença e a oportunidade de estar ladeando aqui o desembargador Glauber nessa bancada. Desembargador Luiz Gustavo Schmidt. Sem comunicações. Doutor Gilberto. Nenhuma, senhor presidente. Apenas saudar também a presença do desembargador Glauber e do doutor Vladimir também. Bem, vamos para a pauta jurisdicional, que eu comunico que nós teremos apenas a pauta jurisdicional, não teremos pauta administrativa. Eu fiz questão de deixar a pauta administrativa para a própria presidente. Acredito que na próxima sessão ela trará os eventuais processos administrativos. O primeiro processo é da minha relatoria. Eu posso deixar por último, vamos passar para o preferência, que, salvo engano, terá sustentação. Eu acho que é esse recurso criminal, não é isso, doutor Sidonio? Quando eu for julgar o meu, mas eu vou dar preferência. Excelência vai revisou, é verdade. Então eu passo a presidência para o desembargador Glauber Rego. Recebo a presidência com muita honra, desembargador Vigílio. Desculpe. Obrigado, desembargador. É o recurso criminal número 12.486/27/2009, origem, primeira zona eleitoral, relator Dr. Sérgio Maia, revisor desembargador Vigílio, e em que é recorrente Rejane de Oliveira Ferreira, advogado Dr. Felipe Cortez, recorrente Francisco Ferreira de Souza, advogado Dr. Felipe também, e o outro recorrente Hermano José Ferreira de Souza, o mesmo advogado, recorrido do Ministério Público. Doutor Sérgio Maia, com a palavra para relatar. Pois não, presidente. Processo já identificado por Vossa Excelência, eu passo o relatório. Trata-se de recurso criminal interposto por Rejane de Oliveira Ferreira, Francisco Ferreira de Souza e Hermano José Ferreira de Souza contra a sentença proferida pelo juiz da primeira zona eleitoral de Natal, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando os recorrentes pela prática dos ilícitos previstos no artigo 299 do Código Eleitoral, artigo 171, parágrafo 3º e artigo 313-A, ambos do Código Penal. Segundo consta da denúncia, Rejane de Oliveira Ferreira, nas eleições de 2004 e 2008, quando se candidatou ao cargo de vereador do município de Natal, bem como nas eleições de 2006, utilizou-se do cargo que ocupava no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, para intermediar e ou conceder benefícios previdenciários, alguns deles de forma indevida, a vários eleitores, mediante a inserção de dados falsos no sistema da Previdência Social, a fim de oferir voto
em favor de sua candidatura em 2004 e 2008 e dos candidatos que apoiavam em 2006. Ademais, para a consecução do seu intento ilícito, Rejane de Oliveira Ferreira contou com a participação do seu esposo, Hermando José Ferreira de Souza, bem como dos seus correligionários e assessores, Francisco Ferreira de Souza e Edna Alves da Silva. A ação penal em referência foi suspensa em relação à denunciada Edna Alves da Silva, em razão da instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Posteriormente, nos próprios autos, foi decretada a extinção de sua punibilidade em face de seu falecimento, nos termos do artigo 107, inciso 1º do Código Penal. O magistrado, após regular a instrução processual, entendeu comprovadas a materialidade e autoria delitiva, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o recorrente pela prática dos ilícitos previstos no artigo 299 do Código Eleitoral, artigo 171, parágrafo 3º e artigo 313-A, ambos do Código Penal. Inconformados, os réus interpuseram recurso, aduzindo que não se verifica nos autos provas hábeis para justificar a prolação de um decreto condenatório, uma vez que a recorrente Rejane de Oliveira Ferreira foi absolvida em processo administrativo disciplinar, que apurava os mesmos fatos objeto da presente ação penal. Subsidiariamente, os recorrentes defendem a absorção do crime de estelionato pelo de inserção de informação falsa em sistema de informação, ao argumento de que a penalização em ambos os delitos configuraria bis in idem. Pugnam ainda, a título de pleito subsidiário, pela diminuição da pena base, pela substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direito, bem como pela redução da pena de multa de todos os recorrentes. Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, atuante na primeira zona eleitoral, pugnou pela manutenção da sentença condenatória. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela transferência da preliminar de nulidade da sentença para o mérito, pela decretação da extinção da punibilidade de Rejane de Oliveira Ferreira em relação ao crime de estelionato, artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, de Hermando José Ferreira de Souza, no tocante aos crimes de corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral, e estelionato, artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, e de Francisco Ferreira de Souza em relação aos crimes de corrupção eleitoral e estelionato. No mérito, se manifestou pelo improvimento do recurso. Com relação aos pedidos subsidiários, opinou pelo não acolhimento do pedido de violação ao disposto do artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal e de violação ao princípio da proibição do bis in idem, pelo não acolhimento do pedido subsidiário de redução das penas privativas de liberdade imposta ao recorrente, pelo acolhimento parcial da pretendida diminuição da multa imposta no decreto condenatório, a fim de se diminuir para o mínimo legal a sanção pecuniária imposta ao recorrente Francisco Ferreira de Souza, mantendo-se intactas as multas aplicadas aos demais condenados. Se manifestou pelo acolhimento parcial da pretendida substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direito, a fim de se proceder a tal substituição tão somente em relação aos recorrentes Hermando José Ferreira de Souza e Francisco Ferreira de Souza, nos moldes do artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, e, por fim, pela fixação do regime semiaberto para o cumprimento das penas aplicadas à recorrente Rejane de Oliveira Ferreira. É o relatório, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Defesa em até 10 minutos. Senhor presidente, egrégio tribunal, doutor Vladimir Capistrano, especialmente a minha saudação, com votos de boa sorte na atuação perante a Corte. Bem, como relatado muito sucintamente pelo relator, 3 crimes foram denunciados em razão das condutas praticadas pelos recorrentes: compra de voto, estelionato eleitoral e inserção de dados falsos no sistema da Previdência. O que é que aconteceu? Os fatos remontam a 2004. Rejane Ferreira é servidora
de carreira do INSS. E como narra a própria denúncia, se licenciou para ser candidata a vereadora em 2004. E o que é que ela fazia? Nas reuniões que todo candidato faz, ela dava orientações aos eleitores, aos cidadãos que compareciam às reuniões, sobre perguntas feitas a como se aposentar, como requerer o benefício. Isto realmente ficou muito claro na instrução do processo, que ela dava essas orientações. Diante de várias reuniões feitas no ano de 2004, foi instaurado um inquérito penal para apurar a possível infração ao artigo 299 do Código Eleitoral e foi instaurado, no âmbito do INSS, um processo administrativo para apurar a quebra dos princípios da administração pública no exercício da função exercida pela Rejane no INSS. Bem, esse inquérito perdurou de 2004 até a data da denúncia, que foi em 2010. Na eleição de 2008, o inquérito ainda rolando, Rejane resolve ser candidata de novo. E, utilizando-se dos mesmos fatos, o delegado de Polícia Federal pediu uma busca e apreensão. Essa busca e apreensão foi deferida no dia 5 de outubro de 2008 e se prendeu uma quantia em dinheiro na casa da recorrente. Feita a instrução do processo, o juiz entendeu em condenar em todos os crimes: compra de voto, estelionato eleitoral e a inserção de dados falsos no sistema. Paralelamente a essa instrução, correu o processo administrativo perante o INSS. E esta prova, a prova mais forte da defesa, me parece que não foi analisada na sentença. O juiz optou pela tese da acusação, mas não rejeitou a tese de defesa, ou seja, ele sequer apreciou a tese da defesa. E por que eu digo isso? Porque o INSS, em seu inquérito administrativo, foi um profundo inquérito, terminou em Brasília. Esse processo administrativo percorreu todas as instâncias administrativas até receber um parecer do advogado-geral da União, que consta nos autos, onde o INSS constatou: não foram deferidos benefícios irregulares por Rejane. Primeiro, porque ela não tinha competência para isso. Segundo, porque ela não praticou este fato. Está aí no relatório do INSS. Segundo, nenhum benefício tratado nesses autos foi considerado ilegal, seja por quem tiver concedido. Nenhum benefício foi considerado ilegal. Terceiro, não ficou provado e nem era competência da recorrente, nem dos outros denunciados, que sequer são funcionários do INSS, se inserir dados de qualquer natureza em computador, porque ela era uma mera agente administrativa do INSS, sem qualquer poder de decisão. E o INSS terminou por entender que ela tinha cometido impropriedades no exercício da função e aplicou a ela uma pena de suspensão por 30 dias. O próprio órgão, julgando a servidora administrativamente, após uma ampla investigação, entendeu que a servidora não havia cometido nenhum ato grave que justificasse uma pena maior do que a pena que lhe foi dada, que foi a pena de suspensão por 30 dias. Ficou claro na prova documental acostada, no aprofundamento que o próprio INSS fez, que não havia nenhuma correlação entre o que foi dito nas reuniões de 2004 e pedido de voto. Essa parte também ficou suficientemente clara na instrução do processo. As testemunhas em nenhum momento afirmaram que Rejane trocou concessão de benefício por voto. Não há esta prova
E não há este fato, porque Rejane não tinha competência para deferir ou indeferir qualquer espécie de benefício para seu ninguém. Então, o que a defesa quer e postula é que a prova dos autos seja analisada em conformidade com o que foi dito pelo INSS, com a investigação profunda que foi feita e que o próprio órgão entendeu que a servidora não praticou esse tipo de conduta. Por quê? Porque se tivesse praticado, o próprio órgão poderia demiti-la bem do serviço público, aplicar a pena mais grave permitida pela Lei 8.112, que é a pena de demissão. E todo mundo sabe que a Lei de 8.112, que é o regime jurídico dos servidores federais, estabelece uma gradatividade em suas penas, que começa com a advertência, depois vem a suspensão e depois vem a demissão. Então, não justifica a condenação da recorrente em crimes como, por exemplo, estelionato previdenciário. Se ela não obteve vantagem nenhuma disso, e quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio INSS. Não justifica a condenação da recorrente no crime do artigo 313-A do Código Penal, se ela não tinha competência para inserir dado falso de seu ninguém. E se os benefícios eram concedidos por autoridade administrativa que não era ela. O crime do artigo 299 do Código Eleitoral é outro crime que exige, e a jurisprudência é clássica nisso, o pedido, a troca de favor. O benefício tem que ser claro. Tem que restar indubitável. A Corte já decidiu aqui mais de 1000 vezes. Se não tiver o pedido expresso de votos, não há como condenar o 299. Se não tiver a troca do favor, o benefício direto, não se tem como condenar nesse crime. E aí eu volto mais uma vez ao que disse o INSS, porque é um órgão que tem punido severamente os seus servidores. E é um processo que foi anulado. Veja só, a primeira vez que o processo foi julgado, a presidente da comissão, que foi designada de outro estado para vir apurar os fatos aqui, absolveu a recorrente. Houve um recurso de ofício administrativo, a Câmara em Brasília anulou a decisão, mandou julgar de novo. Nesse novo julgamento foi feito em Brasília por pessoas isentas da Câmara de Julgamento do INSS, e o parecer da Advocacia Geral da União foi no sentido de que ela teria sim cometido algumas impropriedades no seio administrativo, mas daí a transformar essas impropriedades em crimes é um caminho muito grande, é um caminho muito elástico, e é uma pena severa demais para fatos criminosos que sabidamente a recorrente não cometeu. Então, o que eu peço atenção na Corte é que, ao julgar as provas, analise a tese da defesa e se debruce sobre esse laudo do pericial que o INSS deu e a pena que foi suficientemente fundamentada no processo administrativo. Com essas considerações, ficam reiterados todos os pedidos do recurso, inclusive o de provimento para a absolvição completa dos recorrentes. Obrigado, doutor Felipe. Ministério Público, com a palavra. Senhor presidente, em exercício, excelentíssimo senhor relator, demais pares, excelentíssimo advogado, eu vou fazer breves considerações. Creio eu que o parecer já lançado nos autos, é de minha autoria, já abordou de forma completa todos os argumentos tratados neste inquérito, inclusive argumentos de ofício que a própria Procuradoria lançou, que no sentido de, inclusive, reconhecer a extinção da punibilidade em relação a alguns crimes que restaram consumados pela prescrição. No caso, eu gostaria apenas, sobretudo diante das colocações, aliás, sempre bem postas por doutor Felipe Cortez, com sua habilidade já demonstrada aqui várias vezes de oratória, porém, eu gostaria só de fazer um contraponto. Sua Excelência sustenta muito a tese de defesa baseado no julgamento administrativo do INSS. Porém, aqui no caso dos autos, a ação penal ela está instruída com provas que não foram analisadas nem produzidas no âmbito administrativo.
Primeiramente, ainda que não fosse esta a situação, conforme jurisprudência pacífica, baseada no princípio geral da independência das instâncias, sabe-se que a instância civil e administrativa é independente da instância criminal, de forma que julgamento administrativo não vincularia o julgador criminal, tanto que não vinculou que o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, e aqui o opinamento é pela manutenção. Mas no caso dos autos, esse aspecto creio eu que não foi falado na exposição da defesa, reside no aspecto que aqui foram produzidas provas por busca e apreensão e, sobretudo, interceptações telefônicas, cujos conteúdos, sim, deixam bem claro que a prática que era desenvolvida por esta acusada não era apenas a de orientar seus possíveis eleitores, ela sim atuava, ela formatava e concedia os benefícios de forma irregular, inserindo dados falsos, ideológicos, no sistema do INSS para permitir o deferimento desses benefícios. Inclusive, friso, baseado em relatórios do próprio INSS, no parecer, relatórios em que se aponta que não só houve a preparação, o que é vulgarmente comum, pelo menos nós que atuamos lá no âmbito da Justiça Federal em processos criminais dessa natureza, envolvendo o estelionato, a formatação do benefício. Aqui houve formatação e também chegou a haver deferimento no próprio cargo que ela desempenha. Então, não se trata então de funções que seriam alheias às que ela desempenhava dentro do órgão, e que todos que possuem, pelo menos o acompanhamento desse tipo de processo, e digo eu lá junto ao Ministério Público Federal, que são muito comuns os servidores, mesmo os de nível técnico, serem as pessoas que deferem esses benefícios. E aqui, para não cansar Vossas Excelências, eu apenas gostaria de mencionar alguns diálogos da interceptação telefônica e depoimentos que corroboram, todos eles, depoimentos inclusive prestados em juízo, que dão outra conotação dos fatos, diferente daquelas que foram analisadas no âmbito administrativo. Digo eu, fazendo referência às declarações de Elza Jorge da Costa, que consta na mídia de folha 2609, no volume 14, que tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, asseverou que, apesar de seu esforço, não conseguia obter a tão sonhada aposentadoria. Na realidade, era um benefício assistencial. Contudo, após uma reunião no Comitê de Rejane, no ano de 2004, tal candidata lhe prometeu providenciar sua aposentadoria, o que, de fato, logo em seguida concretizou-se. Registrou ainda esta testemunha que tinha conhecimento de que tal ajuda era em troca do seu voto. Verbes. As folhas, veja então o depoimento dela no inquérito policial, as folhas 588 e 599, volume 3, que na reunião da candidata Rejane havia uma pessoa, mulher, que tomava nota dos dados dos presentes, não tendo certeza se anotava os dados do título de eleitor, que na reunião a depoente relatou que estava com dificuldades em obter sua aposentadoria como trabalhadora rural, tendo inclusive ajuizado uma ação para tentar consegui-la, que Rejane disse que poderia ajudá-la e que fosse no INSS da cidade, no 3º andar, e a procurasse, que assim fez, e no INSS da Cidade Alta falou com Rejane, que menos de um mês depois chegou a dita carta, oportunidade em que a depoente, por ter pouca instrução, não percebeu que não estava aposentada, mas que havia recebido um benefício assistencial. Depoimento de Elza Jorge em juízo, folha 2606, volume 14, que foi até o comitê de Rejane, localizado em Igapó, para ela ajudar a sair a sua aposentadoria, pois vinha há muito tempo tentando. Após o contato com Rejane, não demorou para o benefício sair. Depois o benefício foi suspenso pelo INSS, apesar de Rejane não ter pedido voto de forma expressa, tinha certeza que a ajuda de Rejane era para votar nela, e é tanto que de fato votou nela. Aqui inclusive é um benefício que foi cancelado, ou seja, que o INSS reconheceu o vício. Nesse diapasão também cito outros depoimentos tratados nos autos, inclusive as afirmações de Maria Francisca da Cruz, uma das agraciadas com benefício assistencial indevidamente concedido pela recorrente, Rejane de Oliveira, e que disse o seguinte: ouviu falar de várias reuniões que eram realizadas em seu bairro, tendo participado de uma delas no Clube Intermunicipal, em que participaram tanto a senhora Rejane quanto o senhor Ferreira. Durante essa reunião, a senhora Rejane disse que se os participantes a ajudassem, em contrapartida, ela os ajudaria. Acrescentou que a irmã dela, Francisca Antônia, também adquiriu benefício por intermédio da senhora Rejane. E avanço mais com relação aos dados colhidos nas interceptações telefônicas. E cito aqui o teor do relatório da autoridade policial.
e disse o seguinte, consta as folhas 1843 a 1845 do volume 10. Observamos através dos diálogos que a senhora Rejane Ferreira, como funcionária pública federal, trabalhando no INSS e por hora, licenciada para concorrer ao cargo de vereadora na cidade de Natal, nas eleições do próximo dia 3 de outubro, possui grande amizade e influência na instituição onde trabalha. Comprovamos que inúmeras pessoas ligam para ela pedindo favores, envolvendo processos de aposentadorias, revisões e pedidos de reconsideração de perícia médica. Nos diálogos, Rejane sempre promete solucionar tais problemas, inclusive conta com o auxílio de uma senhora chamada Edna. Edna é responsável por conduzir as pessoas para o INSS, bem como conseguir fichas, consultar processos e orientá-las durante a permanência das mesmas naquele órgão. Destacamos um dos diálogos entre a senhora Rejane e Miriam Dias de Souza, onde Miriam informa que foi reprovada na perícia médica e solicita que a Rejane resolva o seu caso. Rejane promete que vai solucionar o problema dela dizendo: a campanha passa, mas o INSS não passa, e bota a Miriam novamente para dentro. A interceptação telefônica dos terminais utilizados por Rejane e Hermano, através das gravações dos vários diálogos, nos mostrou algumas pessoas que foram ou querem ser beneficiadas através da tutela oferecida pela senhora Rejane Ferreira, em troca de votos para a sua eleição. Dentre elas, destacamos Wilter Rodrigues da Silveira, Irene Maciel Belli, Zeneide, Miriam Dias de Souza, Itamar, Calbi, Geni Damásio de Moura, Fátima, Eli Anderson de Araújo. E dizem alguns dos depoimentos que constam nos autos. Homem não identificado disse que teve uma informação de um rapaz de Lagoa Seca que ela é candidata e queria um favor. Queria que arrumasse uma aposentadoria para a esposa. Ela tem 10 votos certos. Rejane pergunta quem foi que indicou. O homem responde que foi Edinho de Lagoa Seca. Rejane pede para ela ligar para o telefone 205-6334, porque hoje à tarde estará atendendo neste telefone. Diz outro áudio envolvendo Rejane e a senhora Miriam. Rejane pede para não deixar de votar nela, porque vai ajudar a Miriam. No dia 30 de nove de 2004, Miriam deve fazer isso e vai mostrar para ele, médico perito, que ela vai entrar novamente. O outro diálogo envolvendo Hermano com Calbi diz: Calbi diz que ligou para agradecer porque o processo está caminhando. Pede para avisar a Rejane para dar uma prensa para ver se sai antes do final do mês. Calbi pede para a Hermano falar com Rejane para agilizar, porque tem uns votos bons. Não é só. Há outro depoimento entre Edna e Pacheco que diz o seguinte. Edna diz: não, isso aqui é só porque Dona Rejane mandou fazer uma relação do povo que se aposentou, sabe? Aí eu estou fazendo, seu Pacheco. O senhor se lembra que aí nesse Vale Dourado a gente aposentou um bocado de gente, não foi? Diz Pacheco. Foi. O senhor sabe quem são essas pessoas? Diz Edna. Eu só não me lembro daquele homem. O senhor sabe o nome daquele rapazinho que era irmão de Branca? Pacheco diz: um doidinho, né? Edna, um doidinho, é. Sei demais, ele só fala em Rejane. Olha, vamos fazer o seguinte, essas pessoas que o senhor sabe que a gente aposentou antes da campanha, eu queria que o senhor pegasse o nome e endereço aí e entregasse. Quando o senhor tivesse... Um minuto. Entregasse... quando o senhor tivesse com essa relação desse povo, aí o senhor liga para mim ir buscar lá no INSS. Excelências, há diversos outras referências nos autos, expressamente referidas no parecer do Ministério Público, que deixam extremo de dúvidas que a senhora acusada também não só oferecia, como de fato atendia aos pedidos. Chegou, inclusive, a cometer o crime de estelionato, porém, houve, na visão do Ministério Público, a superveniência da prescrição. Razão pela qual o opinamento do Ministério Público, nos termos do parecer já lançado, é pelo provimento apenas parcial, tal como já referido no relatório de Sua Excelência, o relator. É o que achava interessante falar. Proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, conheceu e deu provimento parcial aos apelos nos termos do voto do relator. Vencido o relator tão somente com relação, o relator acompanhado pelo doutor Almiro Lemos, com relação à perda do cargo do recorrente Hermano José Ferreira de Souza. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.